A presença era garantia de vitória. Moisés morre. Josué assume. Veja que a gente só destaca a trombeta na conquista de Jericó. Mas para chegar em Jericó, quem protagoniza é a arca. Santifiquem-se hoje. O Jordão transbordava de ribanceira a ribanceira. Vocês não podem se aproximar da arca a alguma distância de alguns côvados, alguns metros. Mas quando vocês verem a arca do Senhor partindo na frente, o Jordão vai abrir. Os sacerdotes botaram a arca no ombro. Quando puseram o pé na água, com a arca nas costas, o Jordão, a 24 quilômetros, segundo a Bíblia, rodapé da Bíblia anotada, a 24 quilômetros de onde a arca estava passando, a água se juntou lá um montão. A água que passou foi embora. E a 24 quilômetros, a água, qualquer influente, qualquer ribeiro, qualquer riacho, que nesse período de 24 quilômetros viesse entrar, a ordem era: a arca vai passar, segura aí. E a água parava lá. E o povo passava. Vai enfrentar Jericó. A trombeta, 7 trombetas, mas a arca estava no meio. A arca estava presente lá. Josué morre e vem os juízes. O caos, a frieza, a crise. Israel agora já não valorizava mais a arca. Israel agora já não valorizava mais a presença. A ponto que a frieza entrou. A frieza chegou. E Israel se coloiou com outros povos e deuses inimigos. E a arca estava lá, mas eles não valorizavam. No meio da crise, os filisteus vêm e vão guerrear contra Israel, e os filisteus vão vencendo. Como era de praxe, eles disseram: vão lá em Siló e diga a Eli que mande trazer a arca, pois nós estamos perdendo. Os filhos de Eli pegaram a arca. A arca sem comunhão é só uma caixa, gente. A arca sem a presença, sem relacionamento, é só um caixão. O que fazia diferente era o relacionamento. A garantia da vitória era o relacionamento. A Bíblia diz, salvo engano, capítulo 4 de 1 Samuel, que quando a arca chega no acampamento, o povo grita com uma alegria tão grande que a terra treme. Os filisteus, ouvindo o grito, perguntaram: que grito de júbilo, de alegria é esse? Aí disseram: a arca dos deuses chegou no acampamento de Israel. Aí os filisteus começaram a gritar: ai de nós, vamos morrer, isso nunca vimos antes. Mas não havia relacionamento. A arca foi tomada. A derrota veio. Israel perdeu a guerra. O sumo sacerdote morreu de decepção. Alguém nasceu de forma prematura. E a voz que não calava era: e acabou. Lá se foi a glória. Lá se foi a esperança.
Lá se foi a garantia de vitória. Lá se foi a glória de Israel. A arca aonde passava fazia a diferença. A arca não vai depender de eu querer ter relacionamento ou não. Se eu não quiser, ela vai pegar outro de um jeito ou de outro. Os filisteus gabam. Agora está com o trunfo de Israel. Pegam a arca, levam no templo de Dagom. A arca faz efeito. Dagom parece com a cara no chão e todo quebrado. Os filisteus começam a adoecer. E veja que os filisteus pedem, por favor, até pagam, dizendo a Israel: venham buscar a arca de vocês, do vosso Deus. Eles davam oferta, eles davam gorjeta para quem fosse buscar. E ninguém teve coragem de ir buscar. Não levar em conta o que ela representava. Colocaram em um carro de boi. Os filisteus valorizaram mais por temor do que Israel por alegria. A arca colocada em cima do carro, e os bois saem levando, sem carreiro, sem ferrão. Os bois iam correndo, andando e berrando, se fosse na nossa língua, dando glória, sem errar o caminho. Diga para quem está ao seu lado: se você tiver frio, filho, não pense que você está ganhando não, porque se você se calar, até o boi berra com a presença de Deus. Pergunta ele: você vai perder para um boi? O povo sem a presença de Deus, inveja, agora não tem mais garantia de vitória na guerra. E como as outras nações tinham um homem que representava a garantia, que era o rei, eles abdicam ali e pedem um rei. Veja que Saul vem. Saul reina 40 anos, salvo engano, e não tem coragem de buscar a arca. Não valoriza. Davi vem, rala. Qual era o segredo? Era que Davi sabia como provocar a Deus antes de ser rei. Ele sabia que quando foi nomeado sobre todo Israel, com a morte de Saul e a junção de Israel, ele sabia que a coroa, a sapiência, o talento dele não ia resolver. Então ele investe pesado para ir buscar a arca. Ele faz todo o preparativo. Vão buscar a arca. Não valorizam. A arca vem caminhando. Veja que a irresponsabilidade, a falta de cuidado, o relaxamento era tão grande que a forma foi errada, a ponto que alguém foi tocar e morre. E aí ficaram com medo. Aquilo que era garantia de glória, de louvor, de vitória, causou temor. Aí disse: deixa aí, quem mora ali? Obed-edom, o original, é um escravo, é um Zé Ninguém, não tem história. Então deixa lá, porque se ela matar ele, matou, não vai fazer falta. Deixa na casa de Obed-edom. 30, 60, 90 dias, a notícia chega em Jerusalém. Não é nem na fazenda, é em Jerusalém. O negócio está pipocando na casa do homem lá. A gente pensava que ele ia morrer. O caba está rico, a bênção é de manhã, tem bênção para todo lado. A arca estava lá. Ele cuidou da arca, recebeu a arca como deveria valorizar. Aí fizeram tudo direitinho. Agora vamos. Aí agora, quando a arca vai voltar para onde nunca deveria ter saído, aí é um culto de avivamento que Davi pula, Davi rasga vestido, o esfrio fica murmurando, mas os que estavam envolvidos, era alegria no meio da rua, era público, e eles dando glória e dançando na presença de Deus. Davi não queria que ela ficasse no tabernáculo, mas Deus não permitiu. Aí vem Salomão, constrói um templo glamuroso. E a arca é entronizada lá. Ouro para todo lado. A essência da arca era madeira.
Veja que Deus disse: faça uma arca de madeira de acácia. O ouro era revestimento. Agora a arca está no templo. E o povo começa a adorar. Mas com o passar do tempo eles esfriam. O povo esfria. E agora o povo adorava mais o templo do que o Deus do templo. O povo agora não sabia, cocheava em dois pensamentos. O povo agora ficava sem saber a quem adorar. Aí vem o cativeiro. Pela insensibilidade do povo. Isso é sério, gente. Pela insensibilidade do povo, mais uma vez, tudo que aconteceu antes é para o nosso exemplo hoje. A insensibilidade, as circunstâncias esfriaram o povo. Aí vem o cativeiro. Aí agora com a invasão de Nabucodonosor, a arca historicamente desaparece. O templo é destruído, a cidade é destruída, o povo é levado de novo para a escravidão. 70 anos se passam. Aí Deus resolve trazer o povo de volta. Agora o povo volta sem templo, sem arca, só com a vontade de recomeçar. Agora o povo vai adorar no meio do nada, da cinza, só com um altar levantado. A arca, historicamente, não se vê mais. Aí quando o povo não queria ter força, dizia: não é hora de recomeçar. Ainda não é tempo da gente recomeçar. Aí vem Ageu. E Ageu vai procurar o sacerdote, o sumo sacerdote Jesua, ou Josué, e o governador Zorobabel, e pede para eles ter coragem e encorajar o povo. Veja como ele começa dizendo: o meu povo está dizendo, diz o Senhor, que não é hora de recomeçar a reconstrução. Estão preocupados nas vossas casas, estão preocupados em morar bem, e estão preocupados em si próprio, e a casa de Deus está lá abandonada. Aí ele diz: comecem, vamos recomeçar, que a glória dessa segunda casa vai ser maior que a primeira. Não se tem mais história de arca, já não tem mais escritos. O povo levanta o templo de Zorobabel, mas a arca historicamente não está lá. Veja que os profetas pós-cativeiro vêm arrebentando. Ageu, Zacarias, Malaquias reclamava: vocês estão dando oferta, até para a oferta, dizia ele para Israel, vocês não estão valorizando, estão trazendo animal cego, aleijado. Vão perguntar ao governador de vocês se ele aceita. E vocês dizem que Deus é Senhor de vocês. Se ele é Deus, aonde está a honra dele? Veja que o Velho Testamento termina Deus resolvendo fazer silêncio. Foram 400 anos de silêncio, porque Israel não valorizou a sua presença, porque Israel esfriou e não queria recomeçar. 400 anos que, segundo a história, foi dos períodos mais tenebrosos de corrupção. Depois de 400 anos sem histórica da arca, aí Deus quebra o silêncio. Isso é que é amor. E como é que Deus quebra o silêncio? Israel não percebeu. A arca havia desaparecido historicamente. Aí Lucas capítulo 2, ele diz que Maria, se você ler o capítulo 12, 13 de Levítico, você vai ver que era praxe, era lei. Quando uma mulher tinha um filho, com 8 dias, ele era circuncidado e dado o nome. Ela passava mais 33 dias de purificação de parto. E depois pegava o menino, todo primogênito, todo tinha que ser apresentado e consagrado a Deus. Se a família tivesse recursos,
levava um cordeiro, um novilho. Mas se fosse pobre, levava rolinha ou pombo, ou um par. Então, quando o templo agora estava de novo no glamour, já não era mais o templo de Zorobabel, era o templo de Herodes, com todo o glamour, porque ele, para angariar, agradar os judeus, ele reformou o templo de Zorobabel. Agora era o templo de Herodes. Glamour, 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 mais vazio. Não tinha presença, não tinha glória. A arca não estava lá.